E aí, galera do Terceirão, todo mundo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem aí o fim de semana? Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as potências econômicas mundiais. Tá legal? Essa aula é muito grande, tem muita coisa, porque nós vamos começar logo pela União Europeia. Então, a aula tá bem grande. E o que eu fiz? Eu dividi, parei na página 15, não aguentei, é muita lição, senão nós vamos ficar até amanhã falando aqui. Então eu vou tentar ser sucinto, tentar ser rápido, porque tem muita coisa para falar para vocês, tá legal? Belezinha? Então vamos lá? Para começar a nossa aula, vem aí a nossa vinhetinha. É isso aí, galera. Então vamos lá? Olha só, nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre as potências econômicas mundiais, tá? Esse é o nosso capítulo 29 e é isso que o livro traz pra gente. Então o que vai acontecer? Deixa eu ligar minha luz aqui pra ver se dá uma melhoradinha na imagem. Ih, minha luz não liga mais. Bom, vamos lá. As grandes potências do mundo globalizado. Pra gente ver aí, então, as potências, galera, geralmente o texto fala que as potências são os países desenvolvidos, os países com poder econômico militar grande, países onde o bem-estar social funciona, tá? Vocês vão ouvir falar muito do welfare state, estado de bem-estar social, tá? É uma melhoria, eles tentam dar uma melhorada no capitalismo e tentam fazer um estado um pouquinho mais justo, com uma melhor qualidade de vida, de saúde, de educação, de segurança para as pessoas. Alguns países da Europa conseguiram desenvolver bem esse estado de bem-estar social, principalmente os países lá do norte da Europa, tá bom? Mas aí nós vamos então iniciar aqui o nosso conteúdo e ele vai entrar na União Europeia. Tá? Ele vai fazer todo um contexto da União Europeia, vai falar um pouco do surgimento da União Europeia, vai falar um pouco aí da União Europeia. Gente, a União Europeia é o bloco econômico mais bem sucedido do mundo. Tá? É um bloco econômico muito bem sucedido, muito forte, muito poderoso. Mas o texto ele vai mostrar o seguinte, que a União Europeia ela tem fortes contrastes e ela tem algumas coisas que preocupam as pessoas. Ela tem algumas coisas que preocupam. E ela tem alguns pontos ali que pode gerar a queda do bloco, que pode gerar problemas. Então o texto ele vai falando, ele traz os pontos positivos e ele traz os pontos negativos aí desse bloco, ele traz algumas coisas interessantes pra gente, tá bom? Pessoal, deixa eu só dar uma pausinha e eu já volto, hein? Não vai embora não. Cadê? Deixa eu ver aqui. Bom, voltei. Precisei dar uma pausa que mamãe estava me ligando e quando mamãe liga, se você não atende, a casa cai, malandro. O negócio é feio. Bom, então vamos lá. Então ele vai falar aí da União Europeia, que apesar dela ser um espaço forte, ela tem alguns riscos, tá? Ela pode apresentar aí alguns pontos economicamente frágeis. O texto começa, galera, falando aí da União Europeia. Como ela começou? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, que a gente precisa voltar é o seguinte. A Europa, pessoal, sempre foi a maior potência do mundo. Os principais países do mundo sempre estiveram na Europa, tá? Sempre estiveram na Europa. Então, a Inglaterra dominou o mundo muitos anos, Portugal e Espanha dominaram o mundo muitos anos. Só que o que aconteceu? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela sai da guerra fragilizada. Ela sai da guerra totalmente fragilizada. E essa fragilidade da Europa vai fazer com que eles percam a ideia de potência mundial. Tá? Surge, depois da guerra, depois de 45, vai surgir dois blocos econômicos, certo? Dois blocos econômicos e militares poderosos. Não são blocos, né? São dois grupos. Quem são? O grupo dos Estados Unidos e o grupo da União Soviética. E o poder sai da mão da União Europeia, sai da mão da Europa, sai da mão dos países europeus. E isso é uma coisa que eles não aceitaram bem. E aí eles começam uma nova organização, eles vão começar a se organizar para tentar de novo, enquanto grupo, restabelecer essa ordem econômica mundial, essa ordem de importância mundial, tá? Então, é a primeira coisa que a gente precisa imaginar aí, tá? Aí o que acontece? O texto ele traz algumas coisas aqui, ó. Ele fala aqui, ó, que a história da União Soviética já começa no desenrolar da guerra. Tá? Por que vai acontecer no desenrolar da guerra? Porque alguns grupos começam a se formar ali no meio. Tá? Enquanto estava rolando a guerra, já começa alguns países a se desenrolar. O que acontece na guerra, galera? Quando termina a guerra, tem uma coisa importante. Quando termina a guerra, os países da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, eles estão destruídos, arrasados.
tá? Eles estão acabados, as indústrias estão detonadas, o campo foi destruído, os rios estão poluídos, as reservas de água estão acabadas. Então a Europa, os campos, né, a agricultura está toda detonada, porque numa guerra você não luta só na guerra, nas armas. Você luta também como? Tirando a comida do adversário, acabando com a água do adversário. Então você vai queimando os campos, vai matando os animais. Tem uma série de coisas que vai gerando problemas, tá bom? Então o que acontece? A Europa vai perdendo e ela sai da guerra devastada, sai da guerra acabada, tá bom? Tem alguns pontos aí importantes que vocês precisam grifar aí, podem grifando. E aí, o que acontece? Por que eles falam, por que eu falei lá atrás, que já no desenrolar da guerra já começava o embrião da União Europeia? Em 41, já surge um primeiro acordo comercial entre os países, que é o Benelux, tá? Que vai juntar a Grécia, a Holanda, né, os Países Baixos aqui, e Luxemburgo. Então, em 41, começa ali o primeiro grupinho já ir se formando. Tá? Esses caras, eles não estavam envolvidos diretamente na guerra, então eles ainda conseguiam pensar um pouco. Esse grupo, ele vai evoluir. Vai evoluir de que forma? Em 51, vai surgir um grupo parceiro, um grupo ali com a mesma ideia. Tá? A Alemanha, a França, a Itália e os países do Benelux vão criar a SECA. Tá? Então eles se juntam. Em 51, entra no grupo, né, a Alemanha, a França e a Itália, e junto com o Benelux vai formar a SECA. O grupo já evolui, tá? Que seria a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então é uma comunidade voltada para a questão da energia, para a questão de matéria-prima, tá? Então eles já começam ali a se organizar. E aí o grupo vai indo. Em 57, ele já começa a mudar. Então eles já vão mudar de nome, já vão colocar lá a Comunidade Econômica Europeia. Em 73, o Reino Unido entrou no bloco. Tá? Em 73, o Reino Unido vai entrar no bloco. Não sei pra quê, depois vocês vão ver as histórias do Reino Unido aí no bloco, mais pra frente a gente vai ver. Depois, Grécia, Portugal, Espanha, e aí o bloco vai crescendo. Tá? O bloco vai crescendo, vai entrando nos países e tal, e a ideia vai amadurecendo. Mas a ideia só toma um partido forte mesmo em 93. Em 1993, eles assinam o Tratado de Maastricht, tá? Ou de Maastricht. Anotem esse nome, isso é importantíssimo. Esse tratado de 93, ele vai criar a União Europeia, ele transforma, tá, a Comunidade Econômica Europeia, certo? A Comunidade Econômica Europeia em União Europeia, certo? E aí ele cria algumas coisas importantes, esse trechinho do texto é bem importante, ó. Ele vai criar aqui, ó, constituído por 3 instituições centrais, o Conselho da União Europeia, formado por ministros indicados pelos Estados-membros, então é um conselho com todos os ministros. Segundo, a Comissão Europeia, o órgão executivo, né, que ele vai propor a legislação, tá? Ele vai propor a lei. E por último, ele vai criar também o Parlamento Europeu, que aí vai ter representantes de todas as pessoas. Então, esses 3, ó, eles têm alguns detalhes aqui, se vocês quiserem depois dar uma analisada, tá? Ele vai criando aqui, ó, ele vai explicando esses detalhes, tá bom? Criadas essas instituições, criada a União Europeia, ela começa a desenvolver. Outra coisa importante que foi criada lá no Tratado de Maastricht é que ele já previa a criação do euro. Então eles já falavam, olha, nós vamos chegar num ponto que vai necessitar a moeda única. Por que eles falavam desse ponto da moeda única? Porque já tinha questão nessa época, já tinha preocupação com as 4 liberdades. E quais eram as 4 liberdades? Livre circulação de mercadorias, livre circulação de serviços, pessoas e capitais. Ou seja, eu posso mandar minha mercadoria para qualquer país do grupo, eu posso trabalhar em qualquer país do grupo, eu posso viver em qualquer país do grupo, e eu posso, como eu posso viver, trabalhar, eu posso mandar meu dinheiro. Eu posso circular com o meu dinheiro. Então, por exemplo, eu estou trabalhando na Inglaterra, mas a minha esposa está morando em Portugal. Então eu posso pegar o meu dinheiro da Inglaterra e enviar para Portugal sem ter que ficar pagando taxa, sem ter que ficar movimentando, avisando, ó, eu tô com dinheiro no bolso, aqui eu tô com 1 milhão no bolso, eu tenho que mudar aqui de país, eu preciso levar meu dinheiro. Então, né, é a livre circulação, as 4 liberdades. Só que aí ia gerar um problema. Por quê? Eu tô em Portugal, ganhei 1 milhão, eu quero ir pra Inglaterra, eu tenho que trocar o meu dinheiro quando eu mudar de fronteira? Tem. Então, toda vez que você tinha que trocar de dinheiro, você tinha que trocar de país, você tinha que trocar de moeda. Então, eles já pensaram na evolução disso na moeda única. Tá legal? Galera, o que acontece? Nem todos os países vão aderir, tá?
ao bloco. Nem todos os países vão aderir ao bloco. Alguns vão aderindo correntemente, devagarzinho vão chegando. Então tem aqui um mapa, ó, de quando os grupinhos foram formados, quando as pessoas foram chegando, foram entrando aí nesse bloco, tá bom? Outra coisa importante que vai falar para frente é que nem todos os países entraram em todos os acordos. Então a gente vai ver aqui, ó, ele fala aqui, ó, que a União Europeia é o bloco mais integrado. Todo mundo topa tudo. Vocês vão ver que nem sempre é assim, tá bom? Então o que acontece aqui? Primeira coisa, ele, sem dúvida, é o bloco mais bem sucedido, mais bem organizado, principalmente depois da criação do euro, tá? Só, pessoal, que existem alguns problemas. Por exemplo, se um país entra numa crise econômica, gera um problema pro bloco, porque a economia de todos está junta. Aí você fala, professor, mas tá bom, o país ficou pobre, problema dele. Mas imagina, um país, as pessoas começam a passar fome, começam a ter problema, tá? Eu moro lá na Grécia e eu começo a ter problema. Só que lembra que dá livre circulação de pessoas? Se eu tô na Grécia e tá tendo problema, pra que eu vou ficar morando na Grécia? Eu vou pra Alemanha. Então começou a ter problemas, assim, você não pode ter um desequilíbrio. Os países têm que estar parecidos. Você quer ver um problema, por exemplo, imagina um bloco econômico entre Estados Unidos e México, com as pessoas com a livre circulação. Não vai sobrar ninguém no México, não é? Então, os países eles têm que ter uma situação parecida. E aí começam os primeiros acordos. Galera, cada uma dessas liberdades vão criar acordos. O primeiro acordo é o acordo voltado à livre circulação de pessoas, tá? Esse acordo ele foi pensado em 85 e ele cria o espaço de Schengen, tá? Esse espaço de Schengen, tá? Eu nunca consegui falar isso, viu, gente? Não é que eu não sei, não, é que eu nunca consegui falar mesmo. Eu sempre me enrolo no Schengen. Pode chamar de Schengen, que é mais fácil, mas escreve Schengen, tá? Meu inglês é péssimo nesse negócio. Bom, esse espaço de Schengen é o que pensa a livre circulação de pessoas. Por exemplo, a Inglaterra nunca assinou esse contrato, tá? Então, nunca os europeus puderam entrar livremente na Inglaterra. A livre circulação de pessoas é ali. A Alemanha, a Espanha, a França, mas olha só, aqui embaixo ele vai falar, ó, Bulgária, Inglaterra e Irlanda não fazem do acordo e impõe barreiras à livre circulação de pessoas. Então você quer entrar na Inglaterra? Passaporte. Ah, mas não, eu sou vizinho aqui. Não importa. Percebe? Então, ela nunca entrou nessa questão, tá? E aí, olha só, tem um mapinha aqui bem bacana nesse sentido. Os países que têm a listrinha é o que fazem parte do acordo, tá, de Schengen. E os que estão em rosa é os que fazem parte da União Europeia. Então, olha lá, vocês vão perceber, ó, Irlanda, Reino Unido, não fazem parte, eles fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte do acordo de Schengen. Beleza? Então, já tem alguns ali que... Porque assim, galera, eles vão fazendo por acordos, tá? Por exemplo, a Inglaterra, qual acordo que a Inglaterra entrou? No comercial. A livre circulação de comércios rola na Inglaterra, tá? O que a Inglaterra ela quer com a Europa, com a União Europeia, é o comércio. É a questão das indústrias, dos produtos, dos serviços. Ela quer comprar o azeite de Portugal, ela quer comprar os carros da Alemanha, ela quer viver no mundo comercial, ela quer vender as coisas da sua indústria, tá? Então, ela quer os acordos comerciais, isso interessa para ela, certo? E aí, o que acontece? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ó, a criação da zona do euro. Tá? Então, por exemplo, em 99 foi criado o euro. Vocês vão ver que a Inglaterra também não entra na zona do euro. Eu estou falando aqui da Inglaterra, já deixa eu emendar. A Inglaterra, ela não vai participar também da zona do euro. Então, ela não participa do acordo de livre circulação de pessoas, ela não participa do acordo financeiro da moeda única, tá? Ela não vai participar da moeda única. E aí, para vocês terem uma ideia, ela entra no bloco, mas ela fica ali meio aqui. Não sei se vou, não sei se eu não vou. Olha só, aqui fala no texto, ó, tá nessa parte aqui, ó. O Reino Unido não faz parte da zona do euro e não integra o espaço de Schengen. Depois a gente vai ter um capítulo só sobre o Brexit aqui, tá? Mas vamos falar um pouquinho do euro, tá? O euro ele vai ser criado em 99, certo? E aí eles criam um Banco Central Europeu. No início eles tinham 11 países, certo? E agora o que acontece? Dos 28 que tinham na União Europeia, só 19 entram na zona do euro, tá? Alguns ficam de fora. Alguns ficam de fora porque a Europa também não quis, certo? Então, países que tinham uma economia fraca não puderam entrar na zona do euro. Para entrar na zona do euro, você tinha que ter um capital econômico muito forte. Então, eles ficam em cima. Ó, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter estabilidade econômica. Não é qualquer um também que podia entrar, certo? Então, alguns ficam fora, que nem a Inglaterra. A Inglaterra ficou fora porque ela achava que ela era mais rica que os outros.
Então ela fica fora. A Suécia fica fora porque ela achava que ela era mais rica que os outros. A Escócia fazia parte do Reino Unido. A Suíça, ela não entra porque ela não aceita algumas restrições, que a Suíça é um paraíso fiscal, né? A Suíça tem toda uma legislação de impostos diferente da Europa. Então os milionários colocam dinheiro na Suíça, certo? Então esses países, eles não vão entrar na zona do euro, tá? A Grécia, por exemplo, ficaria... A Grécia é um país que está com sérios problemas, tá? Ele é mantido no bloco, mas as pessoas ficam meio... Os outros países não curtem muito ele, tá? Então, galera, podem grifar essas partes do texto, podem marcar que elas são importantes. Só que aí é o seguinte, a União Europeia, o Reino Unido, tá? A Inglaterra, ali junto com os países que compõem o Reino Unido, ela não integrava algumas coisas, ela não fazia parte nem da questão de livre circulação de pessoas, nem do euro. E aí o que eles fazem? Como eles só tinham alguns acordos comerciais, como eles só tinham um acordo com o comércio, em 2016 os caras têm a linda ideia de perguntar para a população: vamos continuar na Europa ou vamos sair da Europa? E é aí que vai gerar o quê? O nosso conhecido Brexit. Tá? Brexit vem de BR, exit. Tá? Grã-Bretanha, Bretanha, saída. Tá bom? E aí o que acontece? A eleição dá o seguinte resultado: 51% querem sair do bloco e 48% não querem. Já dividiu aí. Tá? Aí o que acontece? Os cidadãos votaram, e aqui ele traz várias informações sobre esse plebiscito. Tá? Algumas interessantes, que inclusive a gente tinha visões contrárias, né? Tinha algumas visões. Por exemplo, a participação foi muito grande, 72% das pessoas participaram. Tá? Eu tinha uma informação de que a minoria participou, não, a maioria participou. E o perfil dos que votaram, os jovens, dominaram a eleição. Tá? Os que votaram para permanecer, para continuar no bloco. É claro, né, os jovens querem circular no mundo. E o perfil dos que votaram para sair, a maioria eram os idosos, pensionistas, os caras que estão com a vida ganha, os caras que não querem ficar vendo chegada de outras pessoas ali, que estão ali sossegado. Então, tem aqui algumas coisas interessantes, que quem votou eram jovens, menos escolarizados, tinha algumas coisas aqui, tá? E quem votou para sair eram os idosos, mais escolarizados, tem aí, depois vocês dão uma olhada, tá? Outra coisa importante que o texto mostra é o seguinte, que na Inglaterra ganhou para sair, mas nos outros países do reino, por exemplo, Gales, também ganhou para sair, tá? Mas olha aqui, ó, na Escócia, a maioria queria permanecer. Tá? Na Irlanda, a maioria queria permanecer. Só que esses países, os votos dele não foram suficientes. Tá? E aí, qual é a grande questão? Tá? A grande questão aí para a Inglaterra são as consequências econômicas. Tá? A saída da Inglaterra vai gerar problemas econômicos. Porque todos os acordos que tinham feitos, que a Inglaterra fazia parte, era signatária, ela tem que sair. Então a Inglaterra ela vai ter que começar a fazer novos acordos, ou com outros países, ou com a União Europeia mesmo. Mas será que os caras vão facilitar para ela esses acordos? Vão topar fazer acordo de novo com ele? Então, por exemplo, ela comprava lá 1 tonelada de azeite de Portugal. Gente, eu só sei que Portugal produz azeite e azeitona, tá? Mas eu dou esse exemplo porque é os que são mais simples, né? Mas ela comprava lá toneladas de azeite e oliva lá de Portugal, tá? E azeitona de Portugal. Esse acordo já era, ela vai ter que fazer um acordo novo. Só que esse acordo, o que acontece? Ela não é mais parte da União Europeia. Então, Portugal, para vender para ela, vai ter que fazer um novo acordo comercial com ela. E vai ter que ver as barreiras comerciais entre a União Europeia e ela. Vai existir uma barreira? Vão impor algumas taxas? Então, por exemplo, tudo que a Inglaterra vendia para os países do bloco lá da União Europeia vai ter que ser taxado de novo, vai ter que ser acordado de novo. E tudo que os países da Europa vendiam para a Inglaterra também vai ter que ser taxado. E isso vai gerar uma série de problemas, tá? Então, já começou. O que acontece? A Bolsa de Valores caiu. A Libra, que era uma das moedas mais fortes do mundo, gente, a Libra já estava seis reais há uns 5 anos atrás. Quando o dólar estava 3 aqui no Brasil, o euro estava 4, a Libra era 6. Tá? Por que eu sei disso? Eu tenho uma amiga, uma professora trabalhou comigo, e ela casou com um inglês e foi embora para a Inglaterra. Então, em 2014, quando eu fui para a Alemanha, essa minha amiga falou: André, vem aqui para minha casa, vem conhecer minha casa, tal. Aproveita que você está na Europa, pega um voo interno, vem aqui conhecer minha casa. E eu e a minha esposa, a gente fez algumas cotações.
Só que o que, que aconteceu? A Libra era muito cara, era muito cara. E o nosso dinheiro para entrar na Inglaterra, ficar 3, 4 dias não dava, que a gente já tava com dinheiro, para saber como é professor, dinheiro curto, né? Dinheiro contadinho ali. Aí a gente inventou uma desculpa, disse que não podia, acabou não indo. Mas a Inglaterra, a Libra sempre foi uma moeda cara. Sempre foi uma moeda cara. E ela era tipo mais 25% mais cara que as outras. Então a gente decidiu o seguinte: não vamos ficar aqui onde está no conforto da zona do euro. A gente compra euro, trabalha com euro, porque se for para Inglaterra ia gerar um outro problema. Eu ia ter que trocar euro por libra, ia ter que movimentar uma outra moeda na Europa. Percebe como vai complicando? Mas a Inglaterra é um país muito bom, tá, galera? É um lugar que eu quero conhecer um dia ainda. Tá bom? Ainda mais que eu tenho uma amiga que mora lá, ó, não preciso pagar comida nem estadia, né? Mas, percebe como é que é a situação? Então a Libra, ó, em 2016, ela já começou a dar uma desvalorizada. Já começou a dar uma desvalorizada. E aí o que, que começou a acontecer? O governo também inglês demorou muito aí na saída, tá bom? Agora, o que, que vai pesar aí? A gente precisa aí dar essa analisada no que vai acontecer com a Inglaterra. São capítulos que nós vamos construindo, nós vamos vendo, tá? A questão da livre circulação não vai mudar muito. Não vai mudar muito porque já era complicado entrar na Inglaterra e sair da Inglaterra. Tá? Já era uma questão complicada, porque ela já não fazia mesmo parte. Mas as questões econômicas e financeiras ali, as questões de circulação de produtos, vai gerar um problema grandíssimo na Inglaterra. Beleza? Aí ele vai falar, o texto vai falar pra gente um pouquinho dos indicadores, né? União Europeia e alguns indicadores socioeconômicos. E aí tem algumas coisas interessantes que eu marquei aqui. Por exemplo, tá? O bloco é a maior potência econômica do planeta. Ele representa 16% das importações e exportações oficiais. Então, eles consomem, o consumismo na Europa é muito grande. O consumismo no bloco é muito poderoso. Tá? E eles compram em conjunto. Então, por exemplo, eles querem comprar comida, eles vão fazer um acordo com o Brasil, de compras de arroz. Os caras compram pro bloco. Os caras querem fazer um acordo de venda de carros. Eles vendem o bloco. Então, ó, nós temos isso aqui para te oferecer, esse pacote, e vende. Tá? Então, eles são muito importantes. E aí vai falar de alguns países, né? Por exemplo, olha o PIB, tá? Alemanha. Gente, a Alemanha, eu não preciso falar da Alemanha para vocês, né? Eu sou apaixonado pela Alemanha, fiquei 14 dias em 2014 na Alemanha e voltei de lá mais louco ainda do que eu já era pela Alemanha. Se eu pudesse, eu ia morar na Alemanha. Então, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha. Mas a gente vai ver que não é bem assim, que alguns desses países apresentam algumas fragilidades, tá bom? A Alemanha é a maior economia do bloco. Gente, a Inglaterra já foi a maior economia. Hoje é a Alemanha. A Alemanha passou. Tá? A Alemanha é aí a terceira maior potência do mundo hoje. Só está atrás Estados Unidos, Japão, tá? Em termos de produção. Tá? Estados Unidos e de tecnologia. Estados Unidos, Japão e Alemanha. Certo? Aí ela vem seguida por Reino Unido, França, Itália e Espanha. Aí esses últimos, tá? Itália e Espanha, são consideradas economias frágeis. Tá? Apesar de serem mais, estão ali juntos, são consideradas a economia mais frágeis. Já não são as economias mais poderosas. Tá? E aí ele vai falar, né, que a Alemanha se destaca pela sua indústria, tá? Pela produção de carros, tá? Pelos bancos. Vai falar aí algumas coisas. A França, vai falar um pouco da França. Tá? A França, gente, ela tem um destaque, né, na defesa, educação, serviço social, mas o principal coisa da França é o turismo. Certo? Eles colocam aqui até a imagem do Museu do Louvre em Paris, tá? Esse é outro lugar que um dia eu quero conhecer na minha vida, certo? E vai falar um pouquinho da qualidade de vida, né? Outra coisa importante que a gente vai ver aqui na Europa, galera, é que a qualidade de vida, o IDH, dá uma olhada no IDH, a maioria dos países do IDH estão nível 8. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o IDH do Brasil é 0,669. O Brasil fica ali 0,069, 0,67, 0,67 uns quebrados, 0,7 uns quebrados. O Brasil tá sempre ali nessa casa dos 7, dos 9, tá? Então, do 69. E os caras aqui, ó, 8, qualidade de vida, tá? 8 os mais vagaba, né? Os países mais frágeis, tá? Mas se você for pegar, por exemplo, aqui a Alemanha, ó, que é o primeiro aqui da nossa linha, ó, a Alemanha já vai lá no 9, ó. Quase perto do 10 a qualidade de vida dos caras, tá? Olha aqui, ó, Croácia, ó, países aqui, ó, Hungria, tá vendo? Países pequenos, né, Malta, esses países pequenos, a qualidade de vida sempre é boa, ó, Irlanda, ó, tá? As qualidades de vida sempre são boas. Que mais? Aí vai falar dos índices, né, de alguns gráficos da educação. Ele vai falar também que essa evolução, essa qualidade de vida nos países, ela é fruto de alguns investimentos.
Então, galera, o que acontece? Depois das guerras, esses países também eles tiveram um grande desenvolvimento. Primeiro, pegaram um pouco de dinheiro dos Estados Unidos e segundo, eles souberam investir. Investiram principalmente no quê? Tá? Então ele coloca, ó, os estados conseguiram garantir aos habitantes uma série de bens e serviços considerados direitos fundamentais do cidadão, como acesso à saúde, educação, direitos trabalhistas e previdenciários. Dinamarca, Países Baixos, Finlândia, Noruega se destaca nos índices e nas políticas de bem-estar social interno. Então esses países aí lá do norte estão lá no welfare state, no estado de bem-estar social, no desenvolvimento, distribuíram, pegaram o capitalismo e fizeram o capitalismo melhorado, tá? Então os salários são mais justos, a distribuição de renda é um pouco mais justa e esses países acabam tendo uma qualidade de vida melhor, tá? Em compensação, vai ter também a Grécia, tá? Que vai apresentar problemas econômicos, certo? Só que a Europa não é só coisa boa, viu, galera? Tem alguns problemas. Então o texto vai mostrar alguns problemas aqui para nós, tá? Quais problemas aí que tem? Primeiro é o Brexit. Segundo, altas taxas de desemprego. Terceiro, endividamento de países por causa da crise mundial. Outro, crise migratória, tá? Um problema grave, a chegada dos imigrantes na Europa. Avanço da extrema-direita, isso aqui até no Brasil, né? A extrema-direita aí tá detonando, aí vocês estão vendo o que tá acontecendo. Avanço de ideais conservadores de cunho racista e principalmente aqui da xenofobia. Então esses são alguns problemas que colocam em risco o grupo aí. Aí vai falar um pouquinho da crise econômica. A crise econômica, gente, ela afeta principalmente os países mais fracos, tá? Então aqui no texto ele vai criar uma sigla chamada PIGS, tá? O que são PIGS? São países que têm uma economia ali problemática. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então ele coloca aqui, ó, que esses países, ó, são considerados estáveis economicamente na Europa. Foram atingidos por intensamente pelos efeitos negativos da crise, tá? Então, eles são os que dão maior problema aí, tá? E o texto coloca para nós esse gráfico. Então, olha só, o PIB, né, da União Europeia e dos PIGs, tá? E dos PIGs entre 2005 e 2014. Então, olha só, vamos seguir só para vocês terem uma ideia, ó. A União Europeia, ela tá aqui, ó, certo? Ela tá aqui. Olha só o nível de queda aqui, ó, da Grécia. Olha o nível de queda, Portugal. Consegue perceber? E a União Europeia, ela já tem um nível menor, ela já tem um nível de mais estabilidade. Então ela não cai tanto, tá? Ela não cai tanto. Ela seria esse daqui, galera, ó. Ela não cai tanto quanto os países pobres. Então alguns países, eles jogam os índices da União Europeia para baixo, tá? E vocês vão ver, por exemplo, olha a Irlanda, ó. A Irlanda, ela já mantém um nível um pouco melhor aqui nos últimos anos. Tá vendo? Então, esses países, eles geram alguns problemas, eles geram alguns medos. Medo que essa economia não vá para frente, medo que essa economia quebre, esses países pequenos quebrem a estrutura do bloco. Beleza? Galerinha, vou parar por aqui hoje, senão eu vou ficar aqui 40 minutos dando essa aula, a aula já tá bem grande, tá bom? E na próxima aula a gente continua a partir daí. A nossa prova vai vir até aqui, tá? Tem pergunta até aqui nesse capítulo, então estudem aí e boa avaliação para vocês aí na próxima aula, belezinha? Abração para vocês, boa semana e fiquem com Deus, tá bom?